Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 11 de dezembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus, porém, as chamou para junto de si e disse: Deixai vir a mim as crianças, não o impeçais, porquanto o reino de Deus é dos que forem como as crianças. Lucas 18:16. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. A piedade é virtude angélica que, ao se render à majestade divina para adorá-la, em transportes de inefáveis expansões amorosas, converte almas, mesmo as mais pecadoras, em anjos, pois que as aproxima da fonte de todo o amor, de todo o bem de Deus. Angel Aguarô, livro Grandes e Pequenos Problemas. Meta do dia: prece pelos que sofrem nos cárceres, nos hospitais e nos casebres. Sugestão para sua prece diária: prece pelos que sofrem nos cárceres, nos hospitais e nos casebres. Graças a Deus, bondoso Jesus, que o seu amor nos envolva nesse momento. Nós queremos agradecer pelo descanso do nosso corpo físico, agradecer por uma cama, agradecer por uma família que nos acolhe, que nos ampara. E queremos rogar, Jesus, por todos os nossos irmãos que encontram-se nos cárceres, aqueles outros que se encontram nos hospitais e aqueles que se encontram em situações de pobreza, de miséria, passando por grandes aflições, por grandes dificuldades. Que o seu amor, Jesus, possa envolver a cada um deles, intuindo nos profissionais que estão próximos a esses irmãos, principalmente os que estão nos presídios, os que se encontram nos hospitais, que recebam desses irmãos que estão ali auxiliando o carinho, a atenção necessária. E aqueles irmãos que se encontram em situação de rua, aqueles que estão em suas casas, muito simples, humildes, passando por grandes dificuldades, que os benfeitores intuem os anjos da caridade para que possam auxiliar esses irmãos. Fortalece em todos nós, Jesus, a fé, a esperança e o amor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós queremos avisar aos que seguem a Casa Espírita, os frequentadores da Casa Espírita, que as atividades da Casa Espírita nesse fim de ano e no início do ano vão continuar normalmente na segunda, na terça e na quarta-feira, e também no domingo, o culto do Evangelho. As atividades do sábado, que acontecem com a evangelização, com a Global Kardec, encerrará no próximo sábado. Então, sábado é a nossa aula de encerramento, de confraternização, e aí nós vamos encerrar as atividades de sábado, retornando somente o ano que vem, tá bom? Então, todos estão convidados para estar conosco. Lembrando que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, no Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110.
Meus amigos, nós estamos estudando a obra Agenda Cristã. Hoje é a nossa penúltimo estudo, penúltimo capítulo, e é um livro que foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje nós vamos estudar o capítulo 49. Ajude a você mesmo. Não ambicione do seu vizinho, senão os dons excelentes que lhe exornem o espírito. Não permita que os dissabores governem o leme do seu destino. Não entregue o templo de sua memória às más impressões. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal. No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não ouvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Espírito André Luiz. Meus amigos, muito recomendatória esta fala do André. Ajude a você mesmo. E nós temos condições de nos auxiliar, de nos proteger das influenciações danosas, cuidando do nosso pensamento e do nosso sentimento. Então, se os nossos pensamentos e sentimentos são mais puros, menos desequilibrados, envoltos nas viciações, nas tristeza, nas angústias, então os pensamentos e sentimentos vão nos dar proteção, porque quando a gente é desequilibrado nas nossas ideias, pensamentos negativos, sentimentos também negativos, vão atrair espíritos que estão na mesma vibração e vão se aproximar de nós, vivendo uma situação obsessiva que vão nos fazer piorar, a gente entrar em processos depressivos severos por causa dessas influenciações. Então, nós não podemos deixar que os dissabores, as dificuldades que nós passamos, nos desequilibre, governe o nosso destino. Quem governa o nosso destino, quem governa a nossa vida somos nós mesmos. Por isso, nós devemos centrar nossa prática e nossa conduta com o Evangelho de Jesus, nos fortalecendo espiritualmente, nos educando também, porque é importante nós fazermos a reforma íntima. A gente quer que o outro mude, mas a gente não muda. A gente quer que o outro seja compreensivo, mas a gente não é. Então, primeiro a gente tem que desenvolver a compreensão, desenvolver o amor, a fraternidade, para ficar exigindo coisas dos outros. Então, nós precisamos viver o Evangelho. E todos os dias, a gente, quem está seguindo a gente, me escuta falar,
A gente às vezes repete muito certas questões porque são fundamentais no nosso processo evolutivo. E outro ponto, porque todos nós, incluindo a mim, precisamos nos esforçar todos os dias. Porque nós somos gente, nós somos humanos, não é assim que a gente fala? Ah, eu sou humano. Sim, nós somos humanos. E nós avançamos alguns passos no processo do cuidado, do amor, da fraternidade, mas quando alguém nos afronta, nós vamos regredir 15, 20 passos para trás, porque a gente ainda não está centrado, ainda é difícil para nós viver o Evangelho. Eu sempre digo que esta é a melhor encarnação que nós temos da compreensão de fato de Jesus, do Evangelho de Jesus. Porque nas outras oportunidades que já vivemos, nós tivemos muito acesso ao Evangelho, mas o acesso foi em ações de inquisição, foi nas guerras santas, foi na imposição de um Jesus que a gente não vivia. Então, muitas vezes nós queremos que o outro viva Jesus, mas nós não. Nós fazemos tudo que é errado, mas os outros têm que viver Jesus, a gente não. Então, é um equívoco da nossa parte de entender o que o Cristo quer dizer para nós. O Allan Kardec já nos chama atenção nessa questão. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Não é por ele ser santo, porque sabemos que não somos santos, somos fracos, mas o esforço que nós vamos fazer todos os dias. É uma frase que a gente escuta, é um esforço hercúleo, porque é tremendo da gente viver de fato o evangelho. Por que que é esse esforço? Porque quando a gente vivia o evangelho era para massacrar, para oprimir, para escravizar, para impor. E hoje nós temos que viver o evangelho no serviço, em doar de nós. Então, nós não sabemos fazer. Por isso que a gente tem dificuldade, nós estamos aprendendo. Então, meus amigos, vamos continuar firme, vencendo a nós mesmos. Progredimos 10 passos, aí no dia seguinte vamos recuar uns 5, 6, mas vamos avançando. Às vezes até retrocedemos aí uns 20, 30 passos, mas vamos nos esforçar todos os dias, recomeçar. Vamos fazer prece? Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos toda a humanidade terrena. Queremos colocar em tuas mãos todos os governantes. Queremos colocar em tuas mãos todas as lideranças religiosas, cristãs e não cristãs, para que busquem o amor, busquem a fraternidade, busquem viver a benevolência, evitando a maledicência, desenvolvendo a indulgência, perdoando. Que consigamos, Jesus, amar. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.